Olá, tudo bem? Me chamo Paulo Henrique e hoje quero compartilhar com você mais um vídeo da parte de Deus que com certeza vai abençoar muito a sua vida. Antes que você se esqueça, querido, se inscreve aí no nosso canal, tá? Aciona o sininho, dá aquele like, compartilha esses vídeos para que vidas possam ser abençoadas pela palavra de Deus, tá bom? Hoje a palavra está no livro de Números, capítulo 14, versículo 2, que nos diz assim: E todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhe disse: se morrermos na terra do Egito, ou se morrermos aqui no deserto. Querido, o povo de Israel passou 430 anos sendo escravizado por Faraó. A Bíblia nos diz que o povo estava sofrendo sobre o domínio, sobre o senhorio, sobre o governo, sobre o reinado de Faraó. E o povo clama a Deus, o povo ora a Deus, e Deus ouve a oração do seu povo. Deus ouve o clamor do seu povo. E Deus manda Moisés para libertar o seu povo das mãos de Faraó. E depois que Deus liberta o seu povo das mãos de Faraó, Deus conduz o povo de Israel para o deserto. Por quê? O deserto era um lugar que eles precisavam entrar, passar, para chegar no lugar onde Deus tinha preparado para eles. O que Deus estava preparando para eles era Canaã, a terra prometida, lugar que mana leite e mel, lugar onde se planta e se colhe, lugar de terra frutífera, lugar abençoado por Deus. Deus queria colocar eles na melhor terra, nos melhores lugares. Essa era a promessa de Deus para com o seu povo. Só que, para eles conquistarem a terra prometida, eles teriam que entrar no deserto, passar pelo deserto, porque o deserto era o caminho para o seu sucesso, o deserto era o caminho para o seu milagre, o deserto era o caminho para eles conquistarem aquilo que Deus tinha preparado e estabelecido para eles. A Bíblia nos diz que quando eles entram no deserto, o Senhor durante o dia coloca uma coluna de nuvem para guardar o povo do sol, do calor do dia. E à noite, o Senhor coloca uma coluna de fogo à noite para guardar o seu povo do frio. Em todo o tempo, Deus mostra para Israel que Ele está com Israel. Deus alimenta ele pela manhã com pão, à tarde com carne. Deus abençoa essa caminhada, essa trajetória dele no deserto. Porque no deserto, Deus nunca vai te deixar sozinho. Nos seus problemas, nas suas adversidades, você nunca vai estar só. Porque Jesus Cristo, Ele é aquele que Ele te coloca no deserto, mas Ele tem poder para no deserto te sustentar, Ele tem poder para no deserto te fortalecer, e Ele tem poder para no deserto te fazer prosperar. Então fica tranquilo, tá bom? Só que o maior problema do povo de Israel era o seguinte, que quando eles entraram no deserto, eles começaram a murmurar, a questionar contra Deus. Eles começaram a resmungar contra Deus. Melhor o Egito. Melhor o Egito porque eu tinha carne, eu tinha alimento bom para se comer. Melhor o Egito porque eu estava bem. E começaram a murmurar contra Deus. E Deus não se agradou disso. Deus não gostou disso. E isso, querido, foi o que fez o povo de Israel não alcançar as promessas de Deus. Chegaram pessoas que alcançaram, porque acreditaram no processo, porque confiaram na promessa, mas teve pessoas que não alcançaram a promessa. Teve pessoas que morreram na trajetória, pessoas que morreram no deserto e não conseguiram conquistar aquilo que Deus tinha para eles, que era a terra prometida. Por quê? Porque não confiou, porque não acreditou na promessa de Deus para com a sua vida. Deserto não é lugar de morte, deserto é lugar de aprendizado. Deserto não é lugar de humilhação, de vergonha, deserto é lugar de dupla honra. E você precisa entender isso. E eu quero te dar uma injeção
para que você entenda que essa situação que você está passando e vivendo não é para te acabar, não é para te humilhar, não é para você morrer, nada disso. Só é para você alcançar, só é para você galgar aquilo que Deus tem preparado para você depois dessa situação, quando essa situação acabar. Querido, a lagarta, ela tem o seu processo. A lagarta, quando ela entra no casulo, ela passa por uma transformação, a metamorfose. Quando a lagarta ela sai do casulo, ela já não sai mais da mesma forma que ela entrou. Por quê? Porque ela se permitiu entrar num lugar de processo. E quando ela sai desse processo, ela já sai voando, ela já sai como borboleta. O que você precisa entender é o seguinte, que quando a lagarta ela entra no casulo, ela entra se arrastando. E depois do casulo, ela sai voando. Quando ela entra, ela se alimenta com folhas. Quando ela sai, ela se alimenta com os pólenes. Então você precisa entender que antes do processo você é um, mas depois do processo, querido, você voa. Porque você, quando passa por esse processo que você está vivendo, e você entende que o que você está passando e vivendo é algo que você precisa viver, é algo que você precisa passar, porque você crê que Deus tem promessa para a sua vida, e você entende isso, querido, fica tranquilo, porque isso que você crê, isso que você acredita, já está concebido no coração de Deus, e o que você precisa entender é que você precisa passar por esse processo. Entenda comigo, já pensou se a lagarta, ela quisesse sabotar o casulo? Já pensou se a lagarta ela quisesse cortar caminho, pegar atalho? Jamais ela seria uma borboleta, porque ela entende, ela compreende o seguinte, que para ela ser uma borboleta, ela tem que passar pelo casulo, ela tem que passar pela transformação, ela tem que passar pela metamorfose, porque ela entende que se ela não passar, jamais ela vai conseguir voar. Então o que você precisa entender é o seguinte: está doendo? Está sofrendo? Está difícil? Paulo Henrique, mas você não sabe o que eu estou passando. Paulo Henrique, você não sabe o que eu estou vivendo. Estou tendo um problema no meu relacionamento, no meu casamento. Estou tendo um problema no meu trabalho. Esse é um processo que você precisa enfrentar. Esse é um processo que você precisa persistir, porque processo não é para sempre, processo é momentâneo. O processo só é para te amadurecer, para te capacitar, para te promover, para te potencializar, e você precisa ter essa consciência. O que o povo de Israel não estava entendendo era que o deserto era um processo que eles precisavam passar para conquistar aquilo que Deus tinha preparado para eles. Por quê, querido? Nunca encontraríamos nada que Deus ainda não tenha resolvido. Eles estavam no deserto, mas Deus já estava preparando a terra prometida para eles. Você está entendendo? Eles estavam no casulo, e o casulo, querido, é apertado. A lagarta, quando ela entra no casulo, ela entende, aqui é apertado, aqui é escuro, aqui eu estou sozinho. Mas eu sei que quando eu sair desse casulo, eu voarei em lugares altos. Então, querido, você precisa entender que esse problema, essa luta, essa adversidade que você está vivendo, não é para te humilhar, não é para te envergonhar, não é para te abater, não é para te entristecer, não, é só para te promover, é só para você entender que Deus tem algo melhor para a sua vida depois desse processo. Você está entendendo? A Bíblia nos diz que Lázaro, o irmão de Marta e de Maria, faleceu. Para muitos já era Lázaro. Lázaro acabou-se, foi-se. Só que as pessoas não estavam entendendo, meu querido e minha querida, que o processo, o casulo, o deserto de Lázaro era a morte. Era a morte. Esse era o processo de Lázaro. E as pessoas não estavam entendendo. Foi-se Lázaro, morreu-se Lázaro. Começaram a chorar. Só que o processo que Lázaro estava vivendo, esse
casulo que ele estava vivendo, que era a morte, era para o nome do Senhor ser glorificado. Jesus disse para a irmã dele: olha, essa situação que está acontecendo com Lázaro não é para o fim de Lázaro, mas é para que o nome do Senhor seja glorificado. Porque se Jesus, querido, se Jesus disse assim para Lázaro, para as pessoas que estavam ali assistindo a situação de Lázaro, a morte de Lázaro, se Jesus disse assim: olha, está vendo essa situação que Lázaro está passando aí, está vivendo? Esse é o processo que ele está passando para a vida dele. Esse é o casulo que ele está vivendo. Mas deixa eu te falar, essa situação não é para a morte. Essa situação não é para destruir, não é para acabar, não é para pôr um fim. Não, é para promover Lázaro. Porque as pessoas que contemplarem os milagres que Deus fez, Deus realizou na vida de Lázaro, e vai entender: Lázaro, que processo você passou, hein? O seu processo foi o pior de todos, foi a morte. O seu processo foi terrível, foi a morte. Mas o nome do Senhor foi glorificado através dessa situação de Lázaro. Então, se o processo de Lázaro foi a morte, querido, o seu processo não é nada. Não é nada. Porque se Deus usou o processo, que foi a morte, para ressuscitar Lázaro e o nome do Senhor ser glorificado, o que é o seu processo? O que é essa situação, o que é essa adversidade que você está passando? O que eu quero que você entenda é que aquele que tem a chave para dar a vida e para tirar a vida, ele é aquele que você passa pela situação, mas ele já está vendo uma forma de te promover quando essa situação acabar. E é isso que você precisa entender. E era isso que o povo de Israel não estava entendendo. Porque no deserto eles murmuraram, questionaram contra Deus, e Deus dizendo: rapaz, se eles entenderem que é fundamental eles passarem por isso, para que o meu nome seja glorificado na vida deles, eles não murmurariam, eles não questionariam, eles não falariam coisas que não devem falar, eles só viveriam e glorificariam o meu nome. Porque o final é sempre melhor. O início e o meio pode ser um pouco difícil, mas o final é sempre melhor. E o que você precisa entender é: Deus, está doendo, está difícil, estou passando por situações terríveis na minha vida, estou passando por situações no meu casamento, no meu emprego, recebi um diagnóstico, mas eu vou entender, Senhor, que esse é um processo que eu preciso passar. E quando terminar esse processo, com certeza, assim como a lagarta quando entra no casulo e sai voando, eu também galgarei, chegarei em lugares altos. Com certeza viverei promessas do Senhor para a minha vida. O que você precisa entender é que você tem promessa de Deus. Você foi escolhido por Deus. Você não nasceu por acaso. Você não nasceu para o sofrimento. Você não nasceu para a perdição. Você nasceu para viver o melhor do Senhor nesta terra. Então toma posse dessa palavra. Creia, acredite. Esse processo não é para a morte, esse processo é para te promover. Esse processo não é para o seu fim, esse processo é para te patrocinar. Esse processo não é para te destruir, esse processo é para te exaltar. E nesse processo Deus vai se manifestar na sua vida. Confie, creia, viva, porque Deus tem o melhor para você, tá bom? Recebe essa palavra da parte de Deus. Compartilhe esses vídeos, que com certeza vidas serão abençoadas pela palavra de Deus, tá bom? Querido, fica com Deus, Deus abençoe, Deus te prospere na terra, Deus te multiplique, que o Senhor te abençoe de uma forma sobrenatural, tá bom? Deus abençoe.